Boa noite! Você que está em casa conosco, essa sexta-feira especial, né? Seja bem-vindo a mais uma live do Ministério Expressão de Adoração. Meu nome é Pastora Larissa. Hoje é uma noite que eu tenho pessoas especiais, mulheres lindas, maravilhosas, né? Eu gostaria de apresentar essas pessoas para vocês, né? Eu estou aqui com a Verônica. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos na nossa live. Nossa amiga Rafitia. Oi. É a Rafa. Temos também aqui ao meu lado esquerdo, Vitória. Oiê, boa noite. E a Soninha. Boa noite, pessoal. Né? Estamos aqui hoje para conversar mais um pouco com vocês, né, sobre um assunto que nas redes sociais vocês acreditam que receberam os convites. Então, antes de mais nada, né, curte, compartilha essa live, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, na vida da sua família. Que o tema de hoje é a escolha que agrada a Deus. Então, nessa noite, eu convido você na sua casa a fechar os seus olhos, para que nós possamos entregar essa noite ao Senhor, para que tudo que for dito aqui seja edificação para aqueles que estão nos ouvindo. Amém? Senhor, nesta noite nós queremos te dar graças por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Senhor, convidamos o teu Espírito Santo a estar conosco em tudo que formos falar, Senhor, em cada exemplo, em cada tema, para que a tua presença, Senhor, abunde em nosso meio, Senhor, e alcance, Senhor, todos aqueles que estão assistindo. Que esta noite seja uma noite que possa gerar transformação, que possa gerar vida. E nós declaramos desde já a bênção do Senhor sobre a vida e a casa de cada um que está conosco nesta noite. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, qual que é o tema de hoje aqui na live? Escolha o que agrada a Deus. Escolha o que agrada a Deus. Então, nós contamos... Olha lá, com a colaboração de vocês. Podem mandar perguntas que nós vamos estar lendo aqui, conversando, ok? E para começar, né, não podemos deixar de falar o que é escolha. Exato. Né? O que é uma escolha? Eu fiquei pensando na minha casa, né? É uma preferência, uma predileção, né? Olha que chique que eu estou falando hoje. Vou até ensaiei no meu espelho, né? É uma questão que vai determinar algo em minha vida, porque as escolhas nós fazemos praticamente, acho que todos os dias, não é verdade? Você escolhe Sim. o que você vai vestir, né? Eu escolhi hoje uma roupa mais quentinha, porque está um frio, né? Foi frio. Fé sair de casa hoje, vir aqui, você está na sua casa, mas nós tivemos que ter um passo de fé hoje, hein? Verdade. Né? Ficar no cobertor. E eu escolhi vir aqui, você escolheu estar assistindo conosco, então todos os dias a nossa vida é feita de escolhas, a nossa vida é feita de decisões. Né? E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Quais as escolhas que nós temos feito em nossa vida? Né? Nós temos feito boas escolhas? Nós temos feito más escolhas? Né? Qual é o rumo que eu tenho tomado na minha vida? E essas escolhas, elas vão direcionar esse rumo. Né? Às vezes, né, eu escolhi, há alguns anos atrás, fazer uma faculdade de Direito. Eu falei, eu quero fazer Direito. Foi difícil escolher minha profissão. Meu Deus, eu ficava em dúvida. Né? Não sei, vocês tiveram oportunidades. A Rafa também, né, Rafa? Não é difícil? É difícil pra caramba. E a gente fica naquela, vou fazer, não vou. E aí você tem que tomar o passo, porque o vestibular abre. Tem que escolher, né? Uma hora a gente tem que escolher. Uma hora tem que escolher. E aí você decide a faculdade que você vai fazer. Muitas vezes também nós escolhemos o que mais? Com quem nós vamos namorar. Sim. Né? Verdade. E mais difícil, quem nós vamos casar. A Soninha, ó. Eu não beijo pro Anderson, Soninha. É, quase 17 anos, né? É uma bênção de Deus, uma escolha certa, né? Que Deus tem preparado. E graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso casamento, a nossa família, uma bênção de Deus. Deus tem me dado 2 filhas maravilhosas. E no começo eu até brinquei, né, Larissa? Porque quando eu conheci o Anderson, meu esposo, a gente foi passear com uma amiga minha
E essa amiga minha, ela falou assim, eu vou te levar num lugar que você vai conhecer o seu esposo. Eu falei, eu conhecer meu esposo? Aí ela pegou e falou assim, você vai conhecer o futuro esposo. Eu falei, eu vou conhecer meu esposo, meu Deus. Né? E eu tinha 19 anos, eu era novinha ainda, né? Aí eu cheguei na rua da casa dele, nem conhecia ele, nem nada. Aí ela falou assim, isso aqui é o Anderson. E incrível que apareça, gente, Deus muda mesmo, porque eu não era cristã ainda, não conhecia Jesus ainda, e ele já conhecia Cristo. Só que aí eu olhei para ele, aquele sorriso bonito, maravilhoso, né? Anderson. Aquele sorriso assim que olhou, me impactou. Eu falei, Senhor, esse é o homem da minha vida. Aí aquele cabelo todo grande, encaracolado, né? Eu olhei assim e falei, meu Deus, esse cabelo precisa cortar, né? Aí só que eu não falei nada para ele, era minha opinião, né? Aquela roupa de skatista, aquelas calçonas largas assim, mó relaxadona mesmo. Eu falei, Senhor, não é o meu estilo. Mas aí o Senhor foi tão bom que quando a gente saiu assim pela primeira noite, a gente foi num parque bonito, maravilhoso. Aí ele pegou e falou assim para mim, você não me conhece, mas o Espírito Santo fala no meu coração que você deita a cabeça no travesseiro todas as noites, mas você não tem uma escolha certa. Eu falei, nossa, quem contou a minha vida para ele? Se eu nem conheço ele, a minha amiga não falou nada de mim para ele. E aquela noite eu vi mesmo o trabalhar de Deus. E hoje a gente, graças a Deus, a gente somos felizes. Tem, igual eu falei, tem umas filhas maravilhosas, né? E a gente duas filhas maravilhosas, a Lorena e a Bianca, lindas, que Deus tem nos abençoado. E eu vejo o trabalhar de Deus, o quanto Deus tem nos acrescentado a nossa vida. E eu creio que Deus nos deu essa escolha certa. Quando a gente procura Deus, procura escolher o que é de Deus, Deus ele traz algo maravilhoso. Eu chamei aqui pessoas de fé, né? Pessoas que já fizeram escolhas. Por isso que elas estão aqui nesta noite. E tem também a escolha, ela escolheu o Anderson, né? Aí tem a escolha de quem escolhe esperar. Muito importante isso. Escolher esperar, né? Porque às vezes a gente... Oportunidades tem, né? Só que nós escolhemos esperar em Deus. Esperar aquele que Deus vai mandar, assim como Ele mandou o Anderson para a Soninha, né? Porque se a gente escolher, né? Na verdade, eu vou escolher aquele, eu vou escolher esse. A gente pode se frustrar, né? Vai se decepcionar. Então, assim, a melhor escolha é escolher aquilo que Deus tem pra gente, né? Em Romanos 12:2 fala, né, que Deus tem planos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, quando a gente escolhe a vontade de Deus, é a melhor vontade a ser escolhida, entendeu? Exatamente. É a melhor escolha a ser feita. Nem sempre parece ser o melhor pra gente, né? Às vezes a gente escolhe coisas que fala assim, poxa, isso ali aos meus olhos será o melhor, né? Mas só que não, assim, mas Deus quer que eu escolha isso, então eu vou escolher isso e Deus vai trazer o melhor pra gente, porque a vontade de Deus para nossa vida é boa, é perfeita e agradável. Amém. E olha que lindo, né? Nós já começamos essa live, né? Aí com duas situações, né? O escolher, que envolve uma atitude, e o escolher esperar. Que também envolve uma atitude. Exato. Ambas envolvem uma atitude, mas uma ação e outra também. Muitas vezes a nossa escolha é esperar, né? É esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus. Então, eu não sei se você tem buscado na sua casa, na sua vida, uma resposta do Senhor, né? Se você fala, nossa, eu tenho que tomar uma atitude, a primeira escolha que você tem que fazer é ouvir a voz de Deus, né? E é isso que nós vamos falar hoje, né? Como escolher ouvir a voz de Deus, né? Como eu escolho o certo, porque muitas vezes Deus fala vai, e tem hora que Deus fala fica, né? E aí você fala, peraí, como que eu faço para entender tudo isso, né? E algo muito importante que me levou a pensar, né, Verônica? A decisão, né? A escolha, ela é uma ruptura. Verdade. Por que ela é uma ruptura?
Porque quando eu escolho, eu falo, eu não quero aquilo para mim. Eu não quero isso pra né? mim, é Eu verdade. quero isso, eu não quero Verdade. aquilo. Então, nós precisamos saber exatamente onde Deus nos colocou e o que Deus tem para nossa vida, para poder romper com aquilo que não é de Deus para mim e avançar para aquilo que é. É verdade. Como eu falei, nem sempre é fácil, né? A gente ter essa escolha. Só que eu sei que é o melhor, entendeu? Então tem coisas que eu não quero para mim, tem coisas que eu decidi que eu não quero para mim. Então, se eu não quero aquilo para mim, eu vou escolher esperar, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, jovem. Deus tem o melhor para a gente. Então, assim, a melhor escolha é esperar. Nós podemos ver Ruth. Gente, Ruth, ela poderia ter ido, né? Ter voltado para a parentela dela, ter se casado de novo, porque ela ia voltar para os pais, para a parentela dela. Então, possivelmente, ela ia casar de novo. E Ruth, ela escolheu ir com Noemi. Então, assim, a possibilidade de Ruth casar de novo, tá com uma viúva, então seria bem mais difícil. Bem mais difícil. E Ruth escolheu ir com Noemi, né? Nossa, é muito linda essa escolha que a Ruth fez. E se for ver, assim, não era o melhor para Ruth. O melhor para Ruth era voltar para a casa dos pais dela. Então ela escolheu ir com a Noemi, escolheu o Deus da Noemi, o povo da Noemi. Então ela escolheu tudo diferente do que ela estava acostumada, entendeu? Tudo que o lógico, né? Que o óbvio seria, né? Isso. E Deus teve um homem maravilhoso para Ruth lá na frente. Ela não escolheu ir com a Noemi por causa do casamento que ela queria. Ela escolheu ir com a Noemi pelo amor, sabe? A compreensão, pela necessidade que Noemi tinha, pela gratidão que Noemi tinha com ela. Então ela escolheu agradar a Deus, porque é isso que Deus se agradou nela. Com certeza Deus se agradou dessa atitude dela. Por isso, lá na frente, Ruth foi muito abençoada. Ela teve um marido abençoado, um casamento abençoado. Ruth teve o que hoje nós esperamos, né? Que é exatamente um casamento abençoado por Deus, dirigido. E Ruth, ela passou poucas e boas, né? Sim. Ela perdeu o seu esposo, então assim, você vê que ela poderia ter tido uma atitude emocional ou Isso. bem humana, sabe? Isso. Puxa, olha só o que me aconteceu, né? Mas nós já vamos continuar falando disso. Já tem a primeira pergunta aqui, ó. Tem pergunta? Tem, é da Tava Madalena. Rafa, é pra Rafa! Aê! Rafa, você acha que fez a escolha certa em sua profissão? Porque nós também, como falamos, escolhemos a profissão, né? Sim. Verdade. Na época, eu gostava muito de desenhar. Foi algo que eu sempre gostei muito desde pequena. E aí, um dia eu falei com uma prima minha e ela que falou de design gráfico. Até então eu nem sabia que existia isso e eu fui atrás. E eu vi que se encaixava muito do que eu gostava de fazer, que é a parte de livro, cartaz. Eu gosto muito desse tipo de coisa, sabe? Tanto que você vai lá na minha casa, no meu quarto, tem uma estante de livro que eu coleciono. Eu adoro essas coisas. E essa profissão é muito visual, né? Tudo que... é incrível, assim. Pra mim, acho que não tinha algo melhor pra mim, na minha vida, do que ser designer, né? Porque eu acho que muito de mim tá nisso, sabe? Tipo, o quanto eu gosto de desenhar, de criar coisas. Acho que tudo isso faz muito parte de mim. Eu acredito que eu fiz a escolha certa. E tanto fez a escolha certa, né? Que hoje a Rafa, ela faz parte de um grupo de designer aqui da igreja, né? E nós estamos começando esse grupo aí, né? Rompendo literalmente com todos os nossos desafios, com todas as questões. E Deus usa a Rafa dentro, né, da arte, dentro da profissão que Deus a colocou. Olha como é Que ela importante faz, né? você ouvir a voz de Deus. Verdade. Né? E a gente precisava tanto de alguém, e Deus mandou a Rafa, Deus mandou o Guto, Deus mandou a Glorinha, né? E Deus vai acrescentando. Então, você que tem a sua profissão, você tem que agregar, né? Sempre na casa de Deus, né? Porque quando você escolhe de acordo com aquilo que Deus te colocou, e você escolhe pegar a sua profissão, você vê que tudo é escolha, né? Tudo Para é servir, escolha. né? Nós podemos servir, né, a casa de Deus com a nossa profissão. Então, realmente, Exatamente. a escolha da Rafa, né? Hoje a gente olha e vê, ela hoje é usada. Então, assim, é algo que realmente agradou o coração de Deus, né? Ela tem escolhido a profissão e hoje está podendo servir com a profissão dela. E assim, algo muito legal, né? Você falou de Ruth, nós falamos das profissões, né? É a liberdade de escolher. Ninguém me obrigou a estar aqui nessa noite.
Ninguém obrigou. Não. Alguém te obrigou, Soninha? Não obrigou. E você, Vitória? A Vitória é um exemplo, né, Vitória? Eu sempre falo. Verdade, Você verdade. mora pertinho, igual eu, né? Da bem igreja. bem pertinho mesmo. É um sacrifício, né? Que a gente tem que fazer uma escolha de estar aqui. E hoje, essa foi a minha escolha, de vir e estar aqui para poder conversar, para poder expressar e falar aquilo que Deus tem tanto trazido e todas as escolhas que eu tenho feito, né? Porque a gente acorda fazendo escolhas, a gente dorme fazendo escolhas. E hoje, a escolha que eu tive que fazer foi estar aqui. E eu lembro que você morava mais longe. Olha, e Deus Morava fez mais algo longe. na sua vida, não foi? Fez, porque eu morava muito, muito longe, então era muito difícil de vir. E aí teve um momento que eu falei, meu, e agora pra ter que ir? Ela tava quase na praia, gente, lá na serra. Tava na selva. E aí eu falava, meu Deus, como que eu vou ir? E todas as coisas cooperaram para o meu bem, né? Porque eu permaneci e eu tinha o desejo do meu coração de estar aqui. Eu tinha a vontade. E eu decidi, eu falei, Senhor, eu quero muito estar, então que todas as coisas cooperem para eu estar. E aí eu acabei me mudando para outro lugar, que é um pouco mais perto, né, do que onde eu morava. E aí Deus proveu todas as coisas para que hoje eu estivesse permanecendo, para que hoje eu estivesse aqui. E só tenho a agradecer mesmo por todas as escolhas, porque quando é dele, quando a gente faz escolhas, quando a gente abre mão daquilo que a gente quer para viver aquilo que Deus tem, tudo dá certo, né? É verdade. Eu estava agora há pouco conversando com um jovem, falando exatamente isso. Agora estou indo para a live, eu explicando para ele, né, a diferença da gente, do prazer que a gente tem, né, em estar servindo a Deus, em ter escolhido realmente. Então eu estava falando para ele sobre estar vindo aqui, não por obrigação e não porque eu sou um prazer, sabe, assim, aquela coisa forçada. Não, é uma coisa real. Então é assim, eu falei para ele, eu poderia estar indo para qualquer outro lugar. Eu poderia estar indo para fazendo aqueles rolezinhos, estar fumando narguilho, estar bebendo algo, batendo um papo, assim, mas eu me junto com as meninas, assim, que tem o mesmo pensamento, que a gente busca a palavra, que a gente está servindo a Deus. E isso não é algo forçado, é algo que a gente gosta. E o nosso dia de célula? Gente, assim, é algo que assim, realmente é maravilhoso. Assim, não tem uma alegria que a gente está lá de todo mundo no celular, né? Em lugares totalmente diferentes. Tem uns mas que fica assim, de pijama, a gente olha assim e fala. Eu já daí fiz não penteou o cabelo. Eu já fiz a célula de pijama, deitada. Então, assim, e nós somos felizes com isso, sabe? Aí eu falei para ele assim, às vezes o jovem que gosta, né, de se reunir para fumar um narguilé e beber, tá feliz ali naquele momento. E quando acorda amanhã, será que a felicidade dura? Entendeu? Nós assim estamos, não que eles não sejam felizes, né? Mas assim, a nossa felicidade assim é completa, né? Completa, exatamente, é completa. E é impressionante, né? Como assim, a gente tenta explicar para as pessoas, mesmo sendo jovem, o quanto vale a pena escolher por Cristo. E às vezes a gente não consegue passar isso. Sabe por quê? Porque assim, toda escolha tem um preço, né? Então é o que a gente está falando. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para estar na presença de Deus, para estar na igreja. E aí é nesse momento que o ego, né, a nossa vontade fala, mas eu não quero, eu sou assim, eu sou assado. Por que que nesse momento você trava? Porque é a hora que você tem que abrir mão. Fazer a escolha, né? Fazer a escolha. É na hora da escolha que é o momento mais difícil. Porque depois que passa esse momento, nossa, você já foi na montanha-russa? Pensa, eu adoro montanha-russa, gente. Nunca fui. Eu amo montanha-russa. Nunca fui. E aí, você tem uma montanha-russa lá da Disney, lá do Busch Garden, que é um voo da águia. Olha como chama a montanha-russa, voo da águia. Ela sobe e ela desce assim, ó, 180 graus, né? 90 graus, 180 graus, 90 graus. E depois ela vai reto. E a pior parte é a subida. Meu, a subida, só Jesus na causa. Você tá lá, começa a subir, aí você vai falando pra pessoa que tá ao seu lado, o que a gente fez? Por que estamos aqui? Só que é uma decisão que eu tomei na catraca. Na hora que eu entrei naquele carrinho, baixei a trava, eu já sabia que não ia ter volta. Verdade. Né? E assim, eu encarei aquele momento de insegurança. Tô lá subindo a montanha-russa. Na hora que desce, meu, que delícia, é maravilhoso, eu amo, assim, né? E é uma sensação de liberdade, é uma sensação de alegria, de êxtase, e com Cristo é a mesma coisa. Às vezes a gente fica
inseguro de abrir mão de algumas coisas e escolher por Cristo, em dizer não para algumas coisas, para o meu ego, para a minha vontade. E assim, isso às vezes dura um tempo, que é a subidinha. Mas a hora que você, assim, você tem que decidir, porque você tem que saber, você entrou no barco de Cristo, cara, vai fundo, vai além, né? E vai de uma vez, entendeu? Porque você vai chegar numa proporção maravilhosa. Você vai experimentar algo maravilhoso. Não, e é legal porque o exemplo que você falou, os degraus, né? A gente vai subindo os degraus mesmo com Cristo. E de repente a gente está assim naquele momento, fala, não vou conseguir. E a gente começa a pensar nas coisas que a gente está falando, fazendo. E muitas vezes a gente olha assim, nossa, não vou conseguir chegar em tal lugar, parece que nada acontece. Mas por quê? A escolha, a decisão, a gente precisa escolher buscar Cristo. Escolher cada dia subir um degrau. Porque conforme a gente vai subindo um degrau, é igual a montanha russa mesmo. É como águia, ela vai subindo, né? Ela vai dar o voo baixo, vai subindo, de repente já está lá em cima, voando no plano. Coisa mais gostosa. Então, com Cristo, né, você jovem que está em casa, que está nos assistindo, que você possa experimentar também. É igual a águia ela se renova todos os dias. Então, as escolhas certas com Deus é se renovar todos os dias, acordar todos os dias, poder entregar a vida para Cristo, escolher buscar a Cristo, que é a nossa vida, né? E quando a gente está preparado assim para buscar Cristo, entregar a nossa vida para Cristo, essa escolha maravilhosa que eu não me arrependo nunca. Que é diária, né? Exato, que é diária. Então é maravilhoso, porque a gente vai subindo degraus e quando você olha tudo aquilo que você fez, você fala, nossa, eu deveria ter buscado Cristo antes, porque é tão gostoso, tão supremo. É maravilhoso, né, buscar Cristo. Nós temos uma pergunta aqui, tá? Opa. Eu ia responder a pergunta antes de ler. Eu ia falar o que ela está perguntando. Então, aí ó. Aí eu olhei, é a Laila. Aí, Oi, Lailinha. Laila. Amamos você, beijo no viu, cachorrinho. Nossa, o cachorrinho da Laila. Lindo, né? A Laila pergunta, escolher as escolhas de Deus traz peso? Não. Não mesmo. Não. Mesmo. Escolher as escolhas de Deus nem sempre é fácil. Realmente não é fácil. Mas não traz peso. Porque, na verdade, tira um peso de nós, né? Porque nós... Ao contrário, né? Isso é o contrário. Porque para escolher as coisas de Deus, o que Deus quer para a nossa vida... Nós tendo um relacionamento com Ele, Ele vai nos conscientizando, eu quero isso, né? Eu quero isso de você. Então, automaticamente, nós não conseguimos permanecer com aquilo que Deus quer que a gente tire. Então, assim, nem sempre é fácil. Tem decisões que são mais fortes, né? Decisões mais, né? Que nós temos que escolher entre... Por exemplo, eu escolho ficar solteira até Deus mandar o meu varão. Então, né? Essa escolha nem sempre é tão fácil. Mas tem escolhas que... é do nosso dia a dia, que Deus vai Ele vai nos instruindo a escolher. Eu tenho que tirar isso, então são sem peso. Eu tenho que tirar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso deixar de fazer isso. Então, jovem, não é difícil, não é doloroso assim quanto parece, porque Deus vai tirando da gente, né? Quando Ele mesmo tira, né? Tem coisa que Ele mesmo tira. Tem coisa que Deus mesmo tira, Ele mesmo mas tira. tem coisa que você vai ter que entregar. Isso. Né? E olha que engraçado, é como se a gente tivesse uma mala. Eu sempre penso assim, eu tenho uma mala. Quando você não escolhe por Deus e em ouvir a voz de Deus, você vai carregar aquela mala pesada, cheia de livros, Verdade. cheia de coisa. Isso é um peso, porque você tá, o que tem nessa mala? Tem aqueles meu entendimento, minha razão. Não faz, né? Quantas vezes já não falo, não faz sentido isso que está acontecendo. Verdade. Né? Gera o peso da traição, o peso da falta de perdão. E assim, você vai culpa, né? Da culpa. E você vai carregando. Quando você escolhe Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é largar essa mala. Entregar a mala para Ele, a mala, né? Porque, mesmo que você não enxergue o que vem pela frente. Exatamente. E eu já queria até aproveitar e falar um exemplo da Bíblia. Pensa em Abraão, que é um dos maiores exemplos de fé. Sim. Né? Eu estava pensando aqui, Abraão, quando ele morava em Ur, né? Que era uma cidade, pensa, uma metrópole na época, era uma cidade grande, e ele tinha tudo nessa cidade, né? Ele tinha família, ele tinha profissão, ele tinha a parte econômica estabilizada, porque ele tinha os seus rebanhos, né? E Abraão era um cara próspero. Era. E Deus falou para ele, sai da tua casa, da tua parentela
e vai para onde eu te mostrar. Meu, pensa, Deus não falou assim, e vai para Miami, verdade. e vai para, sei lá, Rio de Janeiro. Não, Deus falou, vai para onde eu te mostrar. E Deus não falou para Abraão para onde ele ia. Ele não conhecia, né? Meu, e pensa, Abraão tinha tudo aquilo com ele. Sabe o que Abraão teve que fazer? Deixar tudo E e ir sem escolher, saber, obedecer. sem saber para onde ele ia. É, exatamente. Ele teve que deixar tudo. E a gente faz isso com Deus. A Verdade. gente vai... Não, e muitas das vezes também a gente gera o peso em nós, né? Então, a gente tem que procurar o quê? Não deixar a vida nos levar, mas deixar Cristo levar a nossa vida. Porque o peso, muitas das vezes, a gente mesmo acarreta para nossas vidas. Então, tem que deixar Cristo guiar, Cristo levar a nossa vida, porque Ele que vai saber aonde nos colocar. Né? Igual Abraão, ele soube onde colocar para a terra prometida, ele soube levar. Agora, se Abraão tivesse a decisão de ir sozinho, jamais ele ia conseguir. Ele teve o quê? O apoio de Deus, teve a conquista de Deus, através da escolha de Deus, né, para ele. Temos mais perguntas, tá bombando de perguntas. Opa, manda. Legal, né? A Débora Silva está perguntando, como ouvir a vontade de Deus para tomar uma decisão? Como ouvir? Essa é a pergunta-chave, né? E agora? Tá bom, eu tenho a A e tenho a B aqui. E agora? Você sabe que é uma coisa que o pastor Tom sempre fala, e muitos pastores também sempre falam, né? E eu vou repetir aqui para vocês. Quando você estiver na dúvida de que decisão tomar, você vai se perguntar, o que Jesus faria em meu lugar? Exatamente. Se você parar e perguntar o que Jesus faria, você com certeza vai tomar a atitude certa. Sim. Porque Deus vai te dizer sim, Deus vai te dizer não e Deus vai te dizer espera. Exato. Deus pode falar como Deus pode se calar. E nesse momento você vai falar, Jesus, o que Jesus faria? Né? Naquele momento que Jesus estava no Getsemane de sofrimento, que ele falou, Deus, por favor, se possível, eu não quero ir para a cruz, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, no momento difícil que eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que falar, Senhor, eu quero isso, sabe? Eu sou bem assim sincera com Deus. Falo, Deus, eu gosto de comer hambúrguer, eu quero assistir salada, mas eu sei que eu estou em dieta. Brincadeira, gente. Mas assim, você vai olhar aquilo que te é apresentado e vai falar, Senhor, é isso, mas que seja feita a tua vontade. Você vai começar a imitar Jesus. É verdade. A gente escolhe obedecer, né? Exatamente. A gente tem a decisão ali. Aí vamos supor, tem duas, a que a gente quer e a que Deus quer que a gente tome. Aí muitas das vezes a gente fala, pô, mas eu quero fazer isso aqui. Mas Deus fala, não, mas é isso aqui. E aí é outra escolha, que é escolher fazer o que a gente quer ou obedecer a Deus. Isso vai até numa escolha de roupa pra gente vestir. Quando a gente quer sair, né? Exato. Eu vou no espelho, eu olho. Senhor, o senhor tá gostando dessa roupa? Não, Verônica, não tô. Ah, então vou lá e eu troco, né? Ou então, tô. Então, Deus tá gostando, então... E né? quando você tá muito assim, tipo, eu amei minha roupa, nossa, tô me sentindo, né? É muito engraçado porque você consegue falar, se você fizer essa pergunta, o que Jesus faria em meu lugar? Se você tiver com intenções erradas na roupa que você tá, já era. Já era, bate um constrangimento, né? Aí você quer voltar para tirar, né? Tô me incomodando com esse tipo verdade. de roupa, não é legal, né? Então eu acho que assim, que a gente tem que saber escolher a roupa certa, né? Sim. Em tudo. Às Isso vezes, mesmo. né, uma veste bonita também, a mulher gosta de estar bem muito eu linda, bom, né? muito Cabelo bom. arrumado, batom. Tá todo mundo perfumado aqui, viu, gente? Tá todo mundo cheiroso, é verdade. Gostoso. As meninas aqui tão lindas, gente. E é isso mesmo, né? Essas escolhas, às vezes, quantas vezes a gente fala assim, puxa, se eu tivesse feito diferente, né? Porque você decide carregar, muitas vezes, uma amargura que não deveria fazer parte da sua vida, Verdade. né? Então, assim, muitas coisas que nós passamos hoje são resultado de escolhas do passado que tomamos errado. Você tá já certeza. respondendo uma pergunta, tá? Então, peraí. Qual que é a É pergunta? o Roberto Monteiro. Ele pergunta: uma decisão precipitada pode nos levar à escolha de um caminho mais longo e difícil? Oh, Jesus. Quer continuar? Vamos continuar? Lembra de Abraão, né? Lembra de Moisés, né? Eu costumo dizer, né? Moisés,
quando ele estava com o povo no deserto, né? Verdade. Eles ficaram 40 anos dando volta e era o povo escolhido de Deus, né? Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés, mesmo não entrando, ele entendeu que aquela era a vontade de Deus e que, na verdade, ele receberia algo que é eterno. Então, muitas vezes, nós saímos do centro da vontade de Deus por causa da murmuração. Verdade. Isso afasta a bênção de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus não faz. Sabe por quê? Porque Deus não cumpriu. E você começa, sabe por quê? Porque é mentira. Né? E você começa a blasfemar contra Deus. Isso alonga sim, Roberto. Alonga o seu trajeto. Né? Porque a sua bênção estava aqui, ó, ao seu alcance. E você, por causa da falta de fé... É como se você chutasse, né? Pra longe, assim. Pega a bola e chuta. Trazendo até para o dia de hoje, né? No dia de hoje. Eu acho que colocando como um exemplo, ele pergunta se dificulta e alonga, correto? Então, digamos que a pessoa está envolvida num relacionamento que ela sabe que não é do propósito de Deus, né? Ela sabe que não é do propósito de Deus, então ela acabou, né? Continua no relacionamento, ela sabe que é fora de propósito. Com certeza, o relacionamento certo, a pessoa certa, vai ficando cada vez mais distante. Quanto mais tempo ela passar num relacionamento errado ou, né, fora do propósito, a pessoa correta vai se distanciando mais ainda, né, dela encontrar. Então, com certeza, né, distancia, com certeza dificulta, porque esse relacionamento que é fora de propósito, ele pode trazer feridas, ele pode trazer várias coisas, né, que já vem como dificuldade mesmo para um próximo relacionamento, que depois, para se relacionar novamente, talvez ela precisa de cura, ela precisa de algumas coisas, né? Então, assim, com certeza, a decisão precipitada, ela alonga e ela dificulta o propósito. Isso é certo. E você sabe que algo que o apóstolo falou no culto de domingo foi sobre legalidade, né? Sim, você me fez lembrar isso. Que Deus colocou autoridades na sua vida que tem legalidade para te direcionar, tem, né? Na verdade, você tem essa oportunidade de ter uma pessoa na sua vida para te direcionar, né? Verdade. E muitas pessoas encaram isso como um peso, como algo muito difícil. E aí, na hora que às vezes o pastor, o apóstolo, o líder pergunta: e aí, como que tá a sua vida? Né? Aquele projeto. Né? Como que tá o seu projeto? De vez você falar a verdade, tipo assim, fiz besteira, tipo, se abrir, reconhecer e falar: ai, olha, eu tô assim assado, né? Mesmo que seja desagradável, né? Mas você sabe que você pode confiar naquela pessoa. Você mente, você tá alongando esse projeto de Deus, porque você não é sincero, e aí você mente, aí já você está mentindo, né? Às vezes é uma omissão, não é nem uma mentira, né? É. E aí você omite aquilo para o seu pastor, para o seu líder, não compartilha, não tem mudança, porque como ele vai te ajudar? E quando nós compartilhamos um projeto que seja, né, compartilhando com nossos líderes, nós temos o quê? Contando com oração, né? Então, assim, estamos contando com uma cobertura espiritual. Isso é legalidade, né? Então, assim, eu estou fazendo algo debaixo da legalidade, debaixo da autoridade espiritual. E, então, realmente necessário, né, a gente ter essa autoridade, né, sobre a nossa vida e ser respeitada, é lógico. Isso é desde de um pai, de um patrão, né, e nossos líderes espirituais, com certeza não é diferente, né, com certeza. Bom, faz toda a diferença na minha vida. Há uns 4 anos que eu conhecia Deus, né, eu fiquei vindo 1 ano aqui na igreja sem querer, né, era uma escolha minha. E o Anderson e a Lari sempre vinham falar comigo, assim, a pastora era corajosa e o Anderson também, porque eu era uma pessoa muito difícil. E em 2018 eu me batizei e que aí, minha vida mudou, assim. Ano passado eu tive muitas conquistas e depois que eu escolhi caminhar com Deus, a minha vida mudou completamente. Foi emprego novo, foi ministério de dança, foi namoro, foi tudo. E muita coisa minha que eu tinha, barreiras minhas, sentimentais, Deus foi, ainda até hoje, assim, eu creio que Deus ainda está removendo da minha vida, mas como vocês conheciam como eu era, né? Eu era muito diferente, eu me vestia muito diferente, eu falava muito diferente, meus sentimentos eram muito diferentes. Então, acho que escolher
a Deus foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. Fez toda a diferença. Eu acho que isso é uma escolha correta. Não existe testemunho maior que esse, né? É lindo, né? E o seu amor está fazendo uma pergunta. O Harry. Harry, love. Ele pergunta: como saber se fizemos a escolha certa? Pelo resultado. É isso. Mas é verdade. A paz, né? Eu Também, sei né? que eu fiz a escolha certa por tudo que, tipo, Deus fez de bom pra mim, sabe? Ele é muito, sabe? Ele é incrível. Ele é detalhista, né, Ele é Rafa? maravilhoso. Deus é Cada detalhista. coisa, assim, que eu vejo que eu não teria. Porque eu tive... Quando eu não andava com ele, a minha vida era muito difícil. Eu podia fazer o que eu quisesse, né? Sem me preocupar. Mas era muito difícil, era triste, sabe? Hoje pode ter as dificuldades, só que você tá com Deus. Então, tipo, você vai, entendeu? Então a escolha Não tem certa medo. traz paz e traz resultados positivos, Exatamente, né? resultado. É O resultado. porque eu acho que quando você escolhe Deus, é como se você falasse: Senhor, independente de qualquer coisa, independente da situação e circunstância, eu confio em Ti. Então você passa a encarar o seu desafio de uma forma totalmente diferenciada, porque você sabe que tem um Deus, né, que fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Nós nos sentimos mesmo escondidos por Deus e cuidados por Deus. Então aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de desamparo, sabe? Ou de que Deus se esqueceu de mim, isso não existe para aquele que conhece a Deus. Não. Porque, tipo assim, depois que a gente começa a ter uma vida com Deus, tudo muda, né? E no meu caso foi um pouco diferente do da Rafa, porque eu vim sem querer, assim também, que nem ela, mas foi uma decisão assim que eu tomei, que eu falei: tá bom, né? Não tenho o que fazer, eu vou. Eu fui convidada pela Débora, né? E aí durante a semana eu falei: tá bom, eu vou. Mas eu já tava fazendo planos pro sábado. Eu falei: eu vou, mas eu não ia vir. E aí, tipo, no sábado, tudo que eu tinha planejado pra fazer deu errado. Deu tudo errado. Eu falei: tá bom, né? Não tem nada pra fazer, eu vou pra igreja. Vou lá conhecer o ministério dela. E quando eu cheguei aqui, foi surreal. Deus falou muito comigo e foi a partir daquele dia que eu comecei a caminhar. Então, foi uma escolha assim que eu fiz. Falar: tá bom, vou, né? Não tenho nada pra fazer, então eu vou. E eu vim, e depois daquele dia, eu não parei de vir. Então, foi uma escolha assim que, por mais que eu tenha feito assim, tipo, não tem opção, eu vou, né? Mas foi algo que mudou a minha vida. Então, tipo assim, se algo que eu tomei assim, tipo, por última opção, mudou a minha vida, imagina quando a gente decide de primeira, assim, de falar: não, cara, eu vou seguir a Deus, eu vou mudar a minha vida. Cara, tudo se transforma assim, de uma forma surreal. E é a melhor escolha que a gente pode fazer, porque depois que a gente começa a caminhar com Deus, tem muita luta, mas a gente sabe que Ele está com a gente. As coisas começam a ser mais fácil porque Ele traz direcionamento, Ele traz discernimento. Então, tudo muda, tudo muda mesmo. E Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Então, a gente muitas das vezes tem que abrir mão. E eu acho que isso é a maior dificuldade das pessoas que têm vontade de vir. Porque fica pensando: eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo. Mas se eu começar a ir e começar a frequentar e ficar firme, eu vou ter que abrir mão de algo que eu gosto muito. Mas não é algo que você vai chegar aqui e vão falar: você não vai mais fazer. Não, é algo que com o tempo, você tendo uma vida com Deus, um relacionamento com Ele, você já não vai mais ter vontade de fazer. Porque você vai começar a ter uma vida com Ele e você vai querer viver as coisas que Ele tem e não as coisas que você quer ou as coisas que você tem vontade. Então, acho que não é questão de, tipo assim, você chegar e falar: não, quando eu começar a ir, eu vou ter que abrir mão de tudo que eu faço para começar a viver uma vida com Ele. Não, é com o tempo. Você vai sendo tratado, vai sendo transformado e vai chegar um tempo em que, tipo assim, você vai olhar para trás e vai falar: eu fazia isso? Nossa, eu tinha vontade de fazer aquilo. Nossa, hoje eu sou outra pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. Porque eu vim, no começo, assim, não estava muito interessada, depois começou a surgir. E hoje eu olho para trás e eu falo: que transformação, que mudança. Aqui primeiro, né? Sim, no coração. E, tipo, tudo muda. A sua forma de ver as coisas, a sua forma de enxergar as coisas. Tudo muda. Tudo na vida. Até em questão de tudo. Muda porque a gente toma a decisão de seguir a Ele. Muitas das vezes as pessoas pensam: vou seguir, tem que ficar indo para a igreja e tal, tem que abrir mão das minhas coisas. Não, é uma coisa que traz leveza. É questão de equilíbrio. E quando a gente decide, é a melhor decisão das nossas vidas, né? Porque Deus
só está aqui para fazer o bem para nós. Então, tudo que Ele faz para a gente é para o nosso bem. Então, acho que é isso, sabe? Muitas das vezes a gente tem medo mesmo de vir, de ter que abrir mão das coisas, mas não é algo que a gente obrigado a abrir mão. Com o tempo, a gente vai perdendo a vontade de viver essas coisas. Buscar em primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. E aí as demais coisas Deus acrescenta. A mudança é dia a dia, né? Não é todo dia. A gente não chega de uma forma, né, e já sai de uma outra forma. Não. É dia a dia, né? Conforme nós vamos nos relacionando, a mudança vai vindo. Nós vamos tendo o entendimento, vamos tendo sensibilidade do Espírito, porque a Ticiana perguntou aqui, deixa eu ver se eu acho, como saber se a escolha que nós fizemos é a que agrada a Deus. O Espírito testifica, né? Aquela escolha, ela tem que trazer paz e o Espírito Santo testifica na gente, né? Que escolhemos correto, né? Que está de acordo com o que Deus queria da gente. Nós passamos a viver não por vista, né? Aquilo que eu vejo, mas pela fé. Pela fé. Né? Essa é a diferença do cristão. Ele não precisa enxergar o que está lá na frente, né? Eu não preciso enxergar o resultado, Rafa. Eu tenho a convicção de que Deus tem o controle de todas as coisas. Abraão, olha, mais uma vez, ele foi, Deus falou, leva seu filho lá. Sacrifica seu filho. E Abraão foi. Ele esperou tanto por aquele filho, né? E assim, era o filho da promessa, né? Ele não sabia o que ia acontecer lá, naquele monte, naquele momento, naquele altar de sacrifício, mas ele foi, preparou a lenha, ele chegou a colocar o filho. E assim, ele cria que independente do resultado, independente do que acontecesse, ele estava escolhendo obedecer à voz de Deus, porque ele sabia que Deus contemplava o coração dele. Sim. Então, gente, eu acho que o maior segredo, né, da vida cristã é a fé, é a perseverança num Deus que você conhece, né? Tem até uma música que é Eu Escolho, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Mais do que ser religioso, eu quero ser amiga, eu quero ter intimidade, me relacionar, né? E aí você não vai questionar mais. Você vai falar, Senhor, tudo bem. Eu entendo que mesmo que eu tiver que sacrificar o meu filho, eu entendo, por mais difícil que seja, que a tua vontade, que a minha recompensa é nos céus, né? A minha recompensa é na eternidade. Né? É a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem, né? Tem mais pergunta aí? Deixa eu ver. Vamos ver. Quem mais que está assistindo a gente? Carla. Da Carla? Falem um pouquinho sobre a escolha das palavras. Isso é importante, hein? Fala, né? É a Carlita. Agora quem quer falar? Alguém quer falar? As palavras, hein? Depende da palavra, né? Se você colocar uma palavra de bênção no teu coração, óbvio que Deus ele vai olhar e vai ver o que o seu coração está sentindo. Mas se você colocar palavras que não te edificam, palavra que destrói a tua vida, destrói a vida de um amigo, dependendo da palavra, ela pode matar. Porque a palavra de Deus fala assim, que a nossa boca, ela tem poder. Ela tem poder tanto para abençoar, como para amaldiçoar, né? Então, dependendo da palavra que sai da nossa boca, eu não vou falar, porque é óbvio que, dependendo do que eu vou falar, vai gerar consequências. Então, a gente tem que vigiar nas nossas palavras, o que você fala para o seu amigo, até mesmo o que você fala para você mesma, né? Um exemplo assim, se eu estou fazendo alguma coisa, eu falo assim, nossa, como eu sou burra, não vou conseguir fazer isso. Na verdade, eu estou declarando sobre a minha vida o quê? Que eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que olhar e falar, não, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar. Deus, ele vai fazer com que eu passe por cima disso. Então as palavras geram em nós o que você vai dizer. O que sai da tua boca é o que vem do coração, né? A palavra pode atrair, inclusive, maldição para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Uhum. Então, como diz a palavra, né? A nossa boca, né? Tudo que sai dela tem que ser, né? Ela constrói ou ela destrói. Sim. Ela é para a vida ou ela é para a morte? Porque as palavras são como sementes. Exato. Eu pensei bem nisso agora. São como semear, né? A palavra é como se você semeasse algo na sua vida. Tudo que planta, colhe, né? Uma hora ela vai frutificar. Exatamente. Verdade. E aí você fica, nossa. Se for ruim, né? Vai ter coisas negativas para sua vida. Agora, se for algo bom,
Exato. Vai ser bênção para sua vida. Quer um exemplo? Você tá no momento de... Porque é fácil falar pra você ser bonzinho quando tá tudo bem. Tudo tá tocando violino lá. Tá lindo. Não. Quando você tá no meio de uma discussão com seu esposo, com a sua mãe, né? Que as coisas acontecem num ambiente familiar, né? Que aí você é autêntico. Uau! Sangue sobe. O sangue subiu já nas alturas. Ai, minha bênção. Como é difícil segurar nessa hora, não é verdade? Isso, né? Você você conseguir controlar o seu ímpeto, né? Então, assim, é nessas horas que muitas vezes nós magoamos o nosso parceiro, Sim. né? Ou decretamos sobre a vida dos nossos filhos. Quantos pais falam, né, sobre a vida dos seus filhos, né? Ah, você é burro, né? Que nem a Sonia falou. Isso. Você não vai conseguir, seu preguiçoso. Não, você tem que ministrar a palavra. Né? Você tem que falar, vai ter com a formiga? Não. A palavra vai ter com a formiga preguiçoso, mas não. Você vai falar, filho, né? Você precisa conquistar, você é uma pessoa forte. Vamos buscar essa disciplina, né? Tem que Deixa a declarar preguiça bênção, de né? lado, como diz a palavra, e não xingar a pessoa de preguiçosa, né? Como é difícil você contornar, né? Você quer já chegar ao ponto, falar, você é isso, e pá, 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 né? Metralha, né? Metralha todo mundo. Não, você tem que amar. E aí E isso entra é tudo, né? a Isso é escolha do tudo. amor, né? A Você escolha tem do que amor. escolher o amor, meu povo. Né? Nós começamos falando disso, né? Do amor. Eu costumo falar na célula que nós estamos proibidos de falar de relacionamento. Porque quando a gente começa a falar de relacionamento, né, Soninha? Vai longe, Vai nossa. mais uma hora de célula, tá, gente? A célula realmente é uma bênção, né? Eu convido vocês, tá? Quem não está participando de uma célula, procura a gente, que nós vamos colocar você em uma célula. Vocês vão ver como é bênção. É muito bom. Se deixar, é porque o pessoal trabalha na sexta, né? Mas se deixar, nossa célula vai, ó. Aí só que o assunto relacionamento rende. Rende que vai até Rende. é a célula Corujão. Rende. A gente apelidou por célula Corujão, a célula Célula- online. Começa a falar de relacionamento na célula dos jovens. Jesus. Aqui tem a Tina falou, né? Com os relacionamentos no mundo secular tão banalizados, onde todo mundo se relaciona com todo mundo, como o jovem cristão lida com isso? Então, e aí, gente? No mundo fala, né? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, né? Não é que falam, né? E a gente, dentro da igreja, né? Como eu vou lidar com isso? Só existe uma forma de eu lidar com isso. Alguém quer falar? Alguém? Ninguém? Não. Acho que é questão de ter relacionamento com Deus também, né? Pra abrir mão daquilo que a gente quer. Porque se a gente for pelas coisas do mundo, a gente vai longe, né? A gente vai, faz o que o mundo faz. Só que a gente que tá aqui, que é cristãos, tem que buscar ser diferente. Então as nossas escolhas são diferentes. Então a gente que é, assim, cristão, a gente tem que saber se posicionar diante de todas as coisas do mundo. Não só em relações como todas, porque o mundo, assim, é totalmente diferente daquilo que a gente busca viver. Então acho que é questão da gente se posicionar para olhar para aquilo e não desejar. Porque muitas das vezes a gente vai desejar, a gente vai querer, mas é questão da gente se posicionar para escolher não querer fazer, escolher não fazer. Então, acho que, e quando a gente tem um relacionamento com Deus, isso é mais profundo, né? A gente olha e a gente, às vezes, muitas das vezes a gente não tem nem vontade, porque a gente sabe daquilo que Deus tem pra gente, que é, tipo, muito melhor, que supera todas as coisas do mundo, todas as vontades, todos os desejos, momentos, né, que passa. E acho que é isso, é a questão da gente ter relacionamento com Deus e se posicionar para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas e não aquilo que o mundo nos oferece. E assim, eu acho que a gente não precisa passar por todo mundo para a gente gerar um resultado. É igual a Verônica pôs no início. A gente tem que saber esperar, né? Porque eu mesma, eu não soube esperar. Então, o que aconteceu? Para mim, gerou uma consequência. Uma consequência de eu mesma ter que buscar muito tempo. E Deus, Ele entrega no tempo dele. Então a gente não precisa passar por todo mundo para isso acontecer. A gente tem que esperar em Deus. Porque quando a gente espera em Deus, tudo se torna melhor, fácil. Porque Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. E quando Ele entrega o melhor, a gente pode olhar lá para trás e falar assim, não, eu não precisei passar por várias coisas, passar por sofrimento, por mágoas, por decepções, para encontrar algo de Deus. Então, se eu souber esperar no tempo de Deus, na vontade de Deus, seja o namoro, o casamento, etc.,
tudo acontece da forma que Deus quer. E eu acho que a consequência, quando é de Deus, é maravilhosa, né? Tudo a gente suporta. É verdade, porque quando a gente escolhe esperar, a gente está escolhendo também confiar, né? E descansar naquilo que Ele nos prometeu, porque Ele tem o melhor, independente do tempo que a gente tenha que esperar, Sim. daquilo que a gente tem que abrir mão, daquilo que a gente tanto quer, né? Naquele momento, que muitas das vezes não é o que a gente precisa, mas a gente quer. Então a gente tem que abrir mão mesmo daquilo que a gente quer para crer, para descansar e confiar naquilo que Deus tem, porque quando vem, vale a pena, né? Ter esperado o tempo que for, Exato. anos, não importa. Vai valer a pena. Quando a gente escolhe confiar e descansar, vale a pena no final. Acho que eu tenho um bom exemplo sobre mim mesma. É o melhor exemplo, né, sobre nós. Antes, quando eu era mais nova, eu não queria casar, eu não queria ter filhos. Eu tinha esse pensamento. Eu não tinha interesse, né, em estar com alguém. Porque eu cresci, né, vendo coisas que não me agradavam dentro de um relacionamento. Então eu cresci com esse pensamento. Aí depois eu entrei na igreja, eu comecei a mudar e comecei a buscar. E aí ano passado, tipo, acho que foi Deus que colocou no meu coração. Não é possível, né? Foi Deus. De É ter possível. alguém, né? De ter alguém comigo. Então eu fiquei, tipo, muito tempo procurando, assim. Eu procurava, e que tá errado, tá? Às vezes não procura, mas enfim, eu vou chegar aí. Aí eu tinha esse desejo, só que eu olhava, será que é essa pessoa? Eu tinha essa mentalidade, né? Aí eu me aproximava, tipo, passava uma semana, assim, não, essa pessoa. Não. Nada a ver. E aí Deus colocou um sentimento, assim, no meu coração, que era o sentimento que eu devia sentir, entendeu? Tipo, como deveria ser esse sentimento? Porque eu sempre tive dificuldade, hoje em dia não mais, antigamente, com sentimentos, com se expressar, com saber amar alguém. Então, Deus colocou no meu coração como era esse sentimento, para mim saber quando ia ser a pessoa, entendeu? Sim. Deus estava te ensinando, Tava me né? ensinando. E aí foi, tipo, quase 2019 inteiro dele me ensinando e mudando vários pensamentos que eu tinha sobre um relacionamento. E aí, no final do ano, eu acabei me apaixonando. Uau! Nossa, declaração, E hein, aí, Helder? só que aí eu já estava orando, tá? Eu estava orando, eu fiquei o ano inteiro orando, por mais que eu não Amém. sabia quem era. Eu falei com a pastora Larissa, e ela falou, olha, você quer ter alguém? Você ora por X. Ora melhor pela forma, pessoa né? X, tipo, ora por ele sem saber quem é. Sem saber quem é. E aí eu fiz isso. Estou fazendo isso, E tá? aí foi quando eu comecei a fazer isso que Deus começou a mudar os meus pensamentos e ver que não era como eu achava que devia ser as coisas, entendeu? E aí, quando eu comecei a gostar, eu falei, tem alguma coisa, porque ele já era meu amigo, né? E eu falei, não, Deus, isso tá errado. Deus, você tá errado. Aí eu falei, Deus, eu orei, né? Eu falei, Deus, se não for pra ser, arranca logo, porque eu não quero, tipo, sofrer ou que cause uma intriga ou qualquer coisa, sabe? E aí, tipo, foi o contrário, sabe? As coisas foram acontecendo ao contrário. E aí, tipo, foi repentino também, ele também gostar de mim. As coisas foram acontecendo completamente diferente de qualquer outra coisa que eu já tive com outra pessoa, assim. Aí que eu soube que era de Deus. Tudo, até hoje, assim, as coisas são diferentes, né? Quando você tem um relacionamento que é de Deus para sua vida, tudo acontece diferente. Foi tão de Deus que ela começou a namorar no final de semana seguinte, já foi dia dos namorados, já foi pro encontro de casais, Viu? já foi Bem ministrada. Que coisa linda, Foi de uma né? vez. Ainda em cima da pergunta da Tina, a Bíblia fala, né, que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, né? Então, nós temos que estar na contramão do mundo, né? Então, se o mundo, os jovens do mundo, tá dessa forma, né, ficando com todo mundo, se relacionando com todo mundo, nós temos que ser a contramão disso, tá? Temos que ser, né, o jovem. É fácil ser igual a todo mundo. O gostoso Exatamente. mesmo é ser diferente. Exatamente. Sabe por quê? As nossas atitudes estão ligadas às nossas convicções. Então, peraí. Se a minha escolha, minha decisão está ligada à minha convicção e eu estou tomando escolhas erradas, então eu estou com uma convicção equivocada. Exatamente. Né? Então, será que a minha fé... Onde está a convicção na minha fé? Onde está a convicção de que Deus tem o melhor para mim, o melhor varão, né? Essa convicção faz toda a diferença. E um exemplo assim, igual a Rafa relacionou,
De repente ela tem uma amiga que ficou o tempo todo observando ela. Aí de repente viu o relacionamento dela dando certo, tudo, e começou a se pensar, a se questionar, por que a Rafa deu certo? Só que na verdade essa amiga, o exemplo, tá, da Rafa, nunca andou certinha. Nunca procurou as coisas de Deus, nunca procurou orar, colocar diante de Deus, buscar autoridade para contar, né, para orar, ou até mesmo jejuar por aquele abençoado, né? Ora, então, jejua. Jejua, ora. E de repente ela começa a olhar para você, começa a olhar e ver a diferença que você faz quando você entrega tudo na mão de Deus. Então existe essa diferença. Você entregar nas mãos de Deus e aquela pessoa que anda querendo fazer da vida o que quer. Se torna referência, Exato. né? Ela acho se que tornou pra mim, referência. tudo, assim, eu acho que não só no relacionamento, né, para os meus amigos mesmo, assim, que estão em minha volta, não só os da igreja, mas de fora, né? Sim. Eu acho que no trabalho também, assim, o que Deus fez comigo também no trabalho, até hoje, assim, é de Deus mesmo, porque tipo, do meu primeiro emprego, depois que eu saí do meu pai, ele me colocou, assim, dentro de um outro lugar, entendeu? E quando eu saí agora, há umas 3, 4 semanas atrás, fui mandada embora, né? Uma semana depois, já estava em outra agência. Que uma amiga minha... né? Plena crise, né? Plena crise. E ainda ganhando mais, entendeu? Olha que bênção. Então, tipo, as pessoas veem isso e, tipo, elas não entendem, né? Não. Tipo, o que acontece com essa pessoa, né? E uma coisa... Quer falar, Vê? Não é falar assim, é que Deus é completo, né? Ele não faz as coisas pela metade, né? É. Então, assim, o propósito dele na nossa vida é em relação a tudo. É profissional, é família, é tudo, né? Então, ele está, né, fazendo de acordo com o que ele projetou para a sua vida. E a forma de você entender isso é através da oração, né? A oração, a Rafa falou, eu orei, eu busquei, né? E assim, a oração, ela vai mover a mão de Deus ao seu favor, né? Eu queria só ler com vocês Hebreus 11, versículo 6. Diz assim: porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, esse diligentemente o buscam é você buscar persistentemente com vamos dizer, entre aspas, responsabilidade, né? Você orar, você se colocar, você acreditar e conhecer, se aproximar de Deus e crer que Ele existe, entendeu? Ele é o seu pai, Ele é o seu amigo, Ele é seu escudo e Ele contempla o seu coração. É verdade. Exato. Isso é o mais gostoso. A proteção, né? Tudo que a gente precisa de proteção, a gente encontra em Deus. Então, que Deus venha ser a tua proteção. Você que está nos assistindo, deixa Deus trabalhar a tua vida, deixa Deus te guiar, porque quando a gente deixa Deus nos guiar, Ele sempre tem o melhor para nossas vidas, né? E algo que eu ouvi que eu achei legal. Eu tenho um filme que eu acho muito engraçado. Eu já assisti 10 vezes, gente. Tá Todo Mundo Louco. Vocês já assistiram? Não. É muito antigo. Assiste, é muito engraçado. E nesse filme, me fez lembrar que é uma corrida em busca do 1 milhão. Então, assim, eles estão tudo num hotel e aí eles saem correndo atrás desse 1 milhão. Ele fala assim, quem chegar primeiro na estação X ganha um pacote do 1 milhão. E assim, o pessoal fica doido, entendeu, no filme. E aí tem... eu dou risada só de lembrar. Tem uma mãe e uma filha que elas estão indo com um carro e aí aparece uma moça vendendo ração para esquilos. E ela fala assim, não, mas você sabe o caminho que é para eu chegar até tal estação de trem? Aí ela fala assim, olha, você quer comprar essa ração? Elas, não, eu não quero comprar ração, eu quero saber se tem um caminho para eu chegar naquele lugar. Aí a moça, você não quer mesmo comprar ração para os esquilos? Aí ela fala, não. Então você pode pegar esse atalho aqui e vai reto, vai pegando atalho. E aí elas pegam esse atalho, elas caem num buraco lá da montanha com um carro. E assim, aí aparece um pacotinho do esquilo, assim, detonado, sabe? Então, por que eu tô falando isso? Porque os atalhos vão te colocar à prova, né? Você não tem que buscar o que é mais fácil. Você tem que buscar o melhor. Exato. Então você tem que buscar de Deus para a sua vida o melhor. Você tem que buscar fazer a vontade de Deus. Não busque atalhos, que aí você vai parar lá na rampa, lá embaixo,
né? Você só se... Jesus, né? Não pode, gente, buscar atalho. Hoje, falando com uma amiga, de quando eu iniciei na igreja, né? Então, ela falou uma situação, e eu falei para ela assim... Emily, ela até estava assistindo no início, agora ela está no culto, mas ela estava assistindo no início. Aí eu falei para ela, Emily, aquela época eu queria um relacionamento. Hoje eu quero viver o propósito de Deus. Então, assim, é diferente. Eu posso ter um relacionamento... não quer dizer que eu vou fazer uma escolha errada porque eu quero um relacionamento, mas eu quero o propósito de Deus, que é o certo do certo dos certos, entendeu? Então, Exato. Eu escolho o propósito de Deus, seja ele qual for, assim, sem me preocupar como que vai ser. Exato. Então, o que eu faço, assim, a minha posição é fazer como a Rafa fez, né? E é o que eu oriento para todo mundo, né? Para jovem. Não vale a pena você ficar testando, você ficar, né, se envolvendo, sem saber, sem estar dentro do propósito. Às vezes não é nem idade para estar se relacionando, né, mas só o fato de ter um relacionamento, então eu vou me envolver com isso. Esse relacionamento fora de propósito vai trazer feridas, vai trazer dores, vai trazer atraso, né, que vai ser esticar o caminho, né, vai alongar o caminho. Então, assim, a melhor escolha, jovem, ore pelo seu varão, ore pela sua varoa, já comece, né? Comece orando, abençoando a vida dele, né? Verdade. Que Deus tem guardado, tem para cada um, né? Então que na hora certa vai vir ele. E evite realmente estar se frustrando, né? Com outros relacionamentos, com pessoas que, né? Fica aquela paixãozinha assim, rápida. Ai, será que é ele? Busca no Senhor que o Senhor vai dar paz, né? Se não for, né? Deus vai mostrar, não é? Então assim, se for... a escolha certa, ela te coloca no centro da vontade No de Deus. centro da vontade de E eu Deus. disse ontem na macrocélula, o propósito de Deus para a sua vida não tem limites. Não tem o propósito limites. de Deus é ilimitado. A única pessoa que pode impedir é você mesmo. Através das suas escolhas, você pode mudar o seu futuro, você pode viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, para encerrar, né, essa live maravilhosa, né, eu quero agradecer a vida de todos vocês que participaram. Quero agradecer a vida da Verônica, da Rafa, da Vitória, da Soninha. Se vocês quiserem falar alguma coisa para finalizar, fiquem à vontade. Eu queria só estar falando para vocês que, como eu falei, né, se vocês não têm ainda uma célula, se vocês não participam de uma célula, vem participar com a gente, se dá a oportunidade, né? Se dá a oportunidade de vir participar da célula com a gente, e que você esteja realmente buscando do Senhor, se relacionando com Ele, se relaciona com o Senhor. A melhor forma de você fazer as suas escolhas certas, a melhor forma é relacionamento com Deus. Então, que você possa realmente estar buscando na palavra, que você possa estar orando, que você se relacione com Deus, que Ele vai te orientar em todas as escolhas. Amém. Tem mais alguma coisa? Tô tranquila. Dá um tchau então, pessoal. Tchau, tchauzinho. Manda um beijo pra Roberta, senão ela vai ficar triste. Beijo, Rô. Pra todo mundo. Fala, Vi. Não, é só isso mesmo. Eu queria deixar uma palavra para vocês que eu busquei, né, durante essa semana, que tá lá em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, 30:15, que fala assim: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Então a gente tem essa escolha, né, diária. Então que a gente possa escolher sempre o bem, sempre a vida, porque quando a gente escolhe isso, a gente tem de recompensa o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém. E tudo isso é escolha Deus, escolha Cristo. Esse é o nosso tema de hoje, então que você possa escolher Cristo. Amém, queridos. Foi muito bom estar com vocês. Não esqueça, né? Mesmo que venha a prova, o Senhor vai estar com vocês. Amém? Porque você escolheu estar com Cristo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Então Deus abençoe. Que seja uma noite de alegria, de renovo, né? E que você creia que, da mesma forma como nós sentimos a presença de Deus aqui, Ele está aí na sua casa. Amamos a sua vida. Um beijo. A paz de Deus com vocês. Tchau, gente. Amém. Até a próxima, né? Até a próxima. É.